Gênesis capítulo 33 e 34. Gênesis capítulo 33 e 34. Apenas a título de observação, nós ficamos empolgados aqui domingo passado, quando oramos ao final do culto, assumindo um desejo, não vou dizer compromisso, mas um desejo. Cada um de nós trazemos um visitante, lembra? Fico muito feliz com o nosso visitante que o Ranut trouxe, mas estão faltando alguns. Não é? Então, amados, não podemos nos deixar apenas envolver com palavras de ordem que nos empolgam. Vamos fugir disso. O que eu fiz foi um desafio mesmo. Não foi algo para nos deixar emocionados ao sair do culto. Foi um desafio pessoal de estarmos trazendo pessoas para ouvirem a palavra de Deus e o Senhor, pela sua graça, alcançá-las com a salvação. Então, vamos retomar aqui o nosso desafio. Amém? Cada um, então, preocupado com estarmos trazendo uma pessoa aqui para ouvir a palavra do Senhor. Eu vou pedir que esse ventilador seja desligado, por favor. Esse aqui. Obrigado. Muito bem. É muito bom melhorar, não é, irmãos? Progredir, melhorar, crescer, melhorar humanamente falando. É bom ser uma pessoa melhor, não é? Não é pecado, não é erro de ninguém, seja crente ou não. Devemos procurar ser pessoas melhores, sim. Humanamente, profissionalmente e também espiritualmente. Isso não é apenas bom, isso é muito desejável. Não é normal se não pensarmos assim. Se não queremos melhorar, tem alguma coisa errada. Devemos estar sempre crescendo. Por outro lado, é bastante triste fazer progressos, amadurecer, crescer, e depois ser engolido por um sentimento de orgulho, de vaidade, de autossuficiência. Ao mesmo tempo que é triste, é lamentavelmente comum. E quando a pessoa chega nesse ponto de, depois de crescer, ser envolvido por um sentimento enganoso de autossuficiência, a pessoa começa a deixar de melhorar. Ela para de crescer. E o que é pior, ela começa normalmente também a fracassar. Eu creio que esse princípio se aplica bastante bem à segurança da salvação que nós recebemos em Jesus Cristo. Pensa bem e olha para mim com muita atenção. Os crentes em Jesus Cristo, isso é um fato bíblico maravilhoso, inegável. Nós nos sentimos seguros, sim, quanto à salvação, quando lemos, por exemplo, tem muitos textos que trazem segurança à nossa salvação, mas quando lemos um texto que está muito pequenininho, está dando para enxergar bem? Eu mudei a fonte, mas eu não gostei, mas eu vou botar a fonte maiorzinha semana que vem de novo. Pequenininho, né, irmã? Tá aí, não? Aquela lentezinha de aumento dos pais aí já pode, se quiser, já ir olhando aí. Mas quanto à segurança da salvação, esse é um dos textos bons. Vamos ler juntos? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Isso é verdade. Nós podemos estar seguros nessas afirmações, nessa promessa de ter a nossa salvação preservada por aquele que tem poder para nos garantir tal coisa. Porém, essa segurança, por incrível que pareça, muitos acabam
permitindo que essa segurança se transforme numa horrível e destrutiva acomodação contraproducente, que rouba de nós a capacidade de continuar amadurecendo e crescendo na vida cristã, na vida espiritual. Na verdade, muitos acabam se sentindo tão seguros que chegam a deixar de, não verbalmente, mas na prática da sua vida cristã, deixam de crer realmente que nós somos afligidos por um mundo cheio das suas inclinações pecaminosas, um mundo que jaz no maligno. A gente deixa de acreditar que o nosso próprio coração é um grande ladrão de desejos honestos que tínhamos até então para com a palavra de Deus, com o comprometimento com as coisas do Senhor. E é nesse momento espiritual de uma acomodação em relação à segurança que a nossa salvação traz, que nos faz também parar de crescer. E crente, quando para de crescer, é um problema, porque ele vai da condição de útil para inútil muito rapidamente. Então, no momento que nos sentimos seguros, geralmente é o que nós estamos em maior perigo. Nós ficamos absurdamente ou assustadoramente indiferentes. A indiferença é uma das grandes características dessa fase de adormecimento ou amortecimento espiritual. A gente fica indiferente à luta espiritual, à batalha espiritual, a verdades espirituais do tipo que Satanás está como um leão ao seu redor, querendo nos destruir. É o trabalho dele, ele não está desempregado, o diabo ainda. Ele vai ficar, mas por enquanto não está. A gente começa a perder de vista, aí chega-se ao absurdo. Eu não tenho que ficar falando aqui do diabo para você lembrar dele. A Bíblia nos diz que se eu sou por Deus, se eu não sou por Deus, eu sou contra Deus. Então conheça profundamente o Deus que você serve, que tudo que se opõe ao Deus que você serve vem do maligno. Não tem que treinar ninguém aqui para ser expert em diabo. Mas o fato é que essa indiferença a essa luta, essa batalha espiritual que está aí, no mundo que nós vivemos, no nosso dia a dia, no nosso próprio coração, nos tornamos indiferentes a ela quando achamos que estamos seguros, tão seguros de nossa salvação, que começamos a tratar negligentemente o compromisso com a santificação, que é responsabilidade nossa. E começamos a cair em armadilhas, das mais diversas. E é exatamente isso que está acontecendo aqui em Gênesis 33 e 34. Este é o ambiente desses dois capítulos. E esse texto é muito relevante para nós, crentes, hoje, diante desse falso senso de segurança que a vida estável traz. Eu sei que todo mundo tem suas lutas, suas preocupações, cada um dentro do seu contexto, mas o fato é que nós não temos pressões, como, por exemplo, existe lá no norte da África, por exemplo, nos países em guerra. Nós não temos guerras militares propriamente ditas no nosso contexto, não temos catástrofes naturais como em muitos lugares do mundo. Muitos de nós têm seu segurinho de vida, seu segurinho de casa, segurinho do carro, né? Esses confortos, seu planinho de saúde. Eu creio que a maioria de nós, se não todos, tem a sua forma de ganhar a sua vida, ter o seu salário, muito ou pouco, temos aquilo que precisamos para subsistir. Não acordamos pensando se a gente vai ter comida para comer amanhã, se eu vou ter onde dormir. Não temos esse tipo de preocupação. Isso nos traz uma segurança procurada, desejada e legítima, mas ao mesmo tempo, se não discernimos que tudo isso é uma provisão de um Deus bondoso, santo, que tem nos dado o privilégio de morar num país que nos permite, apesar de todas as instabilidades políticas que estamos vivendo, já foram outras passadas, virão outras no futuro e essa vai passar também. Mas estamos num contexto de mundo e de país, principalmente, que nos favorece isso tudo, não há pecado nisso. A questão é que nós acabamos ficando insensíveis, até mesmo às expectativas da salvação.
em particular os crentes, eles podem se sentir ainda mais seguros, porque nós sabemos, biblicamente, que quando as coisas apertarem mesmo, quando surgir aquele tempo que a Bíblia chama de grande tribulação, um tempo de grande aflição terrena para aqueles que não creram, não renderam seus corações a Cristo Jesus, a Bíblia nos diz que nós seremos, antes disso, arrebatados, teremos um encontro com Cristo nos ares. Isso é maravilhoso, isso é uma verdade bíblica, só que isso acaba muitas vezes contribuindo para essa acomodação na vida de muito crente que se deixou vencer pelo privilégio da segurança espiritual. Se deixou corromper, na verdade, pelo privilégio dessa segurança que Deus nos dá em Cristo Jesus. Aí a gente começa a viver despreocupados. Começamos a viver sem grandes preocupações espirituais, e aí nos encontramos em perigo. E essa segurança nos coloca não somente num perigo físico, muitas vezes, mas especialmente num grande perigo de começar a acumular derrotas espirituais sérias, graves, grandes danos espirituais. E nós vamos identificar esse excesso de confiança e essa apatia na vida do nosso querido Jacó. E vamos, ao final, ver como podemos evitá-la. E eu quero chamar esse processo que vamos encontrar ou identificar esse excesso de confiança, essa apatia espiritual, eu quero chamar essa mensagem, então, de um passo para frente e 3 para trás. Isso me incomodou essa semana. Porque isso é muito mais comum na nossa vida do que deveria. Isso é tragicamente comum, assustadoramente comum. Quando a gente deixa, então, de perceber que não estamos mais dando passos para trás, aí que a coisa fica mais delicada ainda. Nós queremos aplausos normalmente quando damos os passos para frente. Mas quando começamos a nos sentir seguros a ponto de ficarmos apáticos espiritualmente, nem percebemos que estamos dando passos para trás e não mais para frente. Vamos pensar aí no passo para frente. Vamos falar de coisa boa primeiro. Versos 1 ao 16 do capítulo 33. Vamos lendo também aos poucos, a narrativa é grande. Os irmãos beberam água, foram ao banheiro, todo mundo feliz aí, né? Ninguém vai precisar levantar. Então vamos tentar ficar acordado ainda um pouco mais, né? Diz assim os versos 1 ao 16. Quando Jacó olhou e viu que Esaú estava se aproximando, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as 2 servas. Colocou as servas e os seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e, ao aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou. E eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então as servas e os seus filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e os seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel, também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, eu acompanharei. Jacó, porém, lhe disse: meu senhor, sabe que as crianças são frágeis e que estão sob os meus cuidados ovelhas e vacas que amamentam suas crias.
Se forçá-las demais na caminhada, um só dia que seja, todo o rebanho morrerá. Por isso, meu Senhor, vai à frente do teu servo e eu sigo atrás devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu senhor em Seir. Esaú sugeriu: permita-me então deixar alguns homens com você. Jacó perguntou: mas para quê, meu senhor? Ter sido bem recebido já me foi suficiente. Naquele dia, Esaú voltou para Seir. Amém? Vamos orar? Eu não orei ainda não, né? Vamos orar. Obrigado, Pai querido, por cada pessoa aqui nesta noite, pelo nosso visitante. Obrigado pela tua bondade para conosco, pela nossa escola dominical, por tanto tempo bom que o Senhor já nos deu hoje, na tarde ou agora à noite, juntos em teu nome, ó Pai. Muito obrigado. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor, mais uma vez, pela tua misericórdia e graça, nos abençoe. Fala conosco pela tua palavra, nos desperta, ó Deus, que possamos ser encorajados, ó Pai, a uma vida espiritual mais atenta, mais comprometida com tudo que já confessamos que cremos. Ajuda-nos a crescer, ó Pai. Assim eu te peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu provavelmente estou sem retorno, mas vamos tocar. Se ele voltar, voltou. Finalzinho do verso 32, termina lá com aquele momento, aquela disputa, aquela luta entre Jacó e o anjo do Senhor. Jacó estava atravessando, então, o verso 31, diz: ao nascer do sol, do capítulo 32, atravessou o Peniel, mancando por causa da coxa. Este é o momento de transição entre o capítulo 31 e o 32, e assim que Jacó, mancando, atravessa o rio Peniel, ele levanta a cabeça, possivelmente nos primeiros raios da manhã, neblina saindo do deserto, quem me vem, com 400 homens montados, talvez, em camelos e cavalos, na sua direção, o seu irmão Esaú. Imagina o coração de Jacó como deve ter vindo na goela, não é? Apesar de tudo que ele acabou de passar com o anjo do Senhor, e Deus diz: olha, eu permiti, você prevaleceu sobre mim e prevalecerá sobre os homens. Afirmações seguras de que Deus estava com ele. Tinha acabado de ser recepcionado em Manaim por uma comitiva de anjos, estão lembrados disso, no capítulo 32? Tudo para ele se sentir muito seguro. E eu creio que, de fato, ele estava confiante, mas não é para menos, irmãos. Até então, quantos anos, mais de 20 anos que Jacó não vê Esaú, e a última impressão foi péssima, porque Jacó foi o que afrontou violentamente Esaú, não é? E ele estava na expectativa que Esaú ainda chegasse querendo sua cabeça. Apesar de tudo que ele já tinha de segurança dos cuidados do Senhor e das promessas do Senhor para com eles. E passou ali Peniel, mancando, ele olha aqueles 400 homens chegando com Esaú à frente, e imediatamente Jacó toma algumas medidas administrativas. Ele chega, em primeiro momento: servos e filhos dos servos vão na frente. Ai, que bonzinho, que doce de criatura, né? Isso porque está na fase espiritual bacana. Aí depois ele manda Lia e seus filhos. Olha as prioridades de Jacó. Aí depois ele manda José e Raquel. Mas ainda assim ele toma a frente. Ele vai lá para frente, fica lá à frente dos servos e dos filhos dos servos para recepcionar Esaú. E chegando diante do seu irmão, eu acredito que muito honestamente, eu creio realmente que Jacó saiu deste encontro aqui com o Senhor no Val do Jaboque. Ele chegou, ele amadureceu, ele cresceu, ele está num bom momento espiritual, e creio que ele está de fato querendo um reencontro amistoso, especial com seu irmão. E o texto diz que ele curvou-se, isso era um ato cerimonial de respeito do Oriente Médio Antigo. Ele curvou-se 7 vezes, dando honra ao seu irmão que chegava. Eu creio que aqui há um misto de honestidade, com medo, com humildade, é uma série de emoções e sentimentos aqui acontecendo, mas de fato eu acredito que ele queria este encontro e queria que isso fosse algo muito favorável, que Esaú percebesse que ele havia mudado. E para a surpresa de Jacó, Esaú desce
do cavalo ou do camelo, seja do que for, né? E vai ao seu encontro e o abraça, e os dois choram. Deve ter sido uma coisa muito bacana. Algo especial, se tem algo bonito, bacana nessa história de Jacó, este reencontro muito legal, porque Deus já está seguramente tratando o coração de Esaú em todo esse processo de reencontro na sua própria vida. Ambos se beijam, ambos choram, tal. Aí começa aquele processo, né? Esaú vai lá conhecer suas cunhadas, seus sobrinhos, e em seguida, depois de todos os beijos e abraços e apresentações, Esaú volta para Jacó e pergunta: ô Jacó, meu irmão, para que aquele tudo de gado no caminho lá? Aquele monte de gado, camelo, ovelha, boi, vaca, tudo no caminho. Aí Jacó explicou que aquilo tudo eram presentes, que demonstravam todo o arrependimento, demonstração de amor, demonstração de respeito. Aí Esaú, muito educadamente, tenta recusar aquilo tudo. Não precisa, rapaz, eu estou feliz, a gente está bem, estou com a minha família de volta, vocês estão de volta. Esaú tenta, eu já tenho tudo o que eu preciso, fico com as tuas coisas, tal. Mas os versos 10 e 11 finalizam a questão, a coisa ficou resolvida da seguinte forma: mas Jacó insistiu: não, se te agradaste de mim, aceita este presente de minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Esse contemplar a face de Deus aqui é num sentido muito de gratidão. Ele não estava vendo o Deus de Abraão e de Isaque na face de Esaú, no sentido literal. Ele estava presenciando a ideia da misericórdia de Deus, dos cuidados de Deus, até talvez daquela provisão que Deus garantiu. Não sei se estava lembrando disso nesse momento. Lá no Val do Jaboque, quando Deus disse: você vai prevalecer neste momento sobre o anjo do Senhor e sobre os homens também. Talvez isso estivesse na mente de Jacó, inclusive. E além disso, tu me recebeste tão bem, diz Jacó a Esaú. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Eu acredito realmente que esse momento aqui era um momento de contrição no coração de Jacó. Eu acredito na honestidade desse tempo. Muito provavelmente essa lembrança lá do Val do Jaboque, tudo isso vinha no coração de Jacó, ele percebendo a presença de Deus, os cuidados de Deus, a maneira como o seu irmão lhe recebeu. Este foi um passo para frente. Este foi um bom momento espiritual. Jacó estava dando demonstrações de que o seu coração de fato estava transformado. Esaú então se oferece: meu irmão, então eu vou contigo, vamos voltar lá para a casa do papai. Eu resido ali na região de Seir, perto de Edom, nas montanhas de Edom. Papai está do outro lado do mar, ou das montanhas ali a oeste de Seir. A gente vai lá, eu deixo você lá, te acompanho, levando as crianças, tal, aquela gentileza, aquela troca de favores, tal, carinho, mais de 20 anos sem se ver, tudo mais. Aí Jacó vira: não, explica que é melhor não, eu estou com as crianças aqui pequenas, o teu ritmo é maior, está com 400 homens, Esaú, vai na frente, vai tranquilo, o gado não vai aguentar, as crianças não vão aguentar, vai na frente que eu logo estou lá. Correto, faz sentido, os argumentos de Jacó fazem sentido. Jacó, nesse momento, ele abriu mão dessa ajuda de Esaú, eu creio que também pelo fato dele já ter tudo. Ele não precisava de escolta, não precisava de nada. Vai tranquilo, eu estou bem, tudo mais, tudo que eu podia querer é você, Esaú. Agora vai, segue o teu caminho lá tranquilo, que eu já te encontro, logo eu vou te ver. Só que isso não aconteceu. Mais uma vez, muito provavelmente, Jacó já aliviado do medo, toda aquela tensão de voltar para Canaã, para aquela região de Canaã. Deus mostra para ele: o teu problema nunca foram homens, rapaz, o problema é a tua desobediência, sempre fui eu que provei você. Deus mostra isso naquele encontro, dá a vitória a eles, dizendo: eu continuo contigo. Aquele momento de insegurança foi transformado num momento de grande segurança, mas agora essa inquietação, esse medo, essa insegurança estão passando.
Esaú talvez fosse o grande último obstáculo, ou o grande último motivo de insegurança. E as coisas começam a acontecer e o velho hábito do nosso querido Jacó começa a surgir no momento que a segurança se torna um problema. O velho hábito de enganar. No verso 14, Jacó disse que logo iria encontrar Esaú em Seir. Olha o que diz o verso 14. Por isso, meu senhor, vai à frente do teu servo, e eu sigo atrás. Devagar, mas eu sigo com o rebanho, com todo mundo, e logo chego lá. Foi isso que ele disse no verso 14. Mas é muito provável que ele não tivesse nenhuma intenção de fazer isso. É muito provável. E os resultados desastrosos dessa mudança, dessa manipulação, mais uma vez, dessa mudança de planos, ficaram bem claras no terrível resultado dessa manipulação, ou dessa mentira, ou desse engano que Jacó, num momento onde estava seguro espiritualmente, seguro fisicamente, tomando boas atitudes, ele vai e deixa surgir de novo a sua capacidade enganadora e manipuladora e autoprovisionadora. Um drama isso, gente. Eu, muitas vezes essa semana pensei em José. Vê se chega José lá, hoje tanta coisa boa de falar de José, né? Vamos ver o primeiro passo para trás. O primeiro passo para trás está no verso 17. Jacó, todavia, foi para Sucote, onde construiu uma casa para si e abrigos para o seu gado. Foi por isso que o lugar recebeu o nome de Sucote. Irmãos, ir para Sucote e não para Seir, bem mais no centro da região de Canaã, na verdade Seir ainda era o lado cananita, do outro lado do mar seria a região já de Canaã, indo para oeste, mas ele desceria, vou mostrar para vocês o mapa já, pelo lado leste do Jordão. Foi um passo para trás terrível, tanto espiritual como geográfico. Só para vocês localizarem melhor, dá uma olhadinha aí no mapa. Está pequenininho, né? O mapa tem que vir com lente de aumento. Se a luzinha acender, vai melhor. Tá. Aqui em cima está a região de Padã Arã. Jacó desceu com a sua família, com a turma toda, e veio para Manaim. E aqui em Manaim, estão vendo aqui? Manaim, ele teve aquele encontro com aquele Manaim já é lugar dos povos, né? Foi a descendência, a família de Jacó de um lado, e do outro lado os anjos do Senhor que o acolheram aqui na chegada. Este riozinho aqui, ó, esse corte aqui é o rio Jaboque, é o ribeiro do Jaboque, que deságua no Jordão. Tá? E aqui ele vai para Peniel, ele atravessa as crianças aqui, ele manda a família passar naquela noite, eles atravessam o ribeiro do Jordão, ele fica do lado de cá, ou melhor, o ribeiro do Jaboque. Ele tem um encontro com o anjo do Senhor aqui em Peniel, e ao atravessar este rio aqui, naquela manhã, ele encontra, provavelmente, vindo os 400 homens junto com Esaú, aqui vindo do norte, e encontra-se aqui na região de Peniel, mas na outra margem do ribeiro do Jaboque. Muito bem. Ele diz para Esaú que está indo para Seir. Seir está aqui, ó, na região da cordilheira, aqui onde está Edom. O Monte Seir é onde estava localizada toda a família, toda a descendência de Esaú. E aqui a região de Hebrom, perto das colinas de Manrê, é a residência, provavelmente, de Abraão, ou melhor, de Isaac, né? Abraão já morreu. Ele deveria ter, de acordo com o que ele falou no verso 14 do capítulo 33, ele deveria ter vindo aqui, descendo pelo lado oeste do Jordão e do Mar Salgado, vindo aqui para Edom e aqui atravessado, direção a Canaã, que é toda essa região aqui é de Canaã, e indo até a direção, possivelmente, da casa de seu pai. Mas ele simplesmente faz o caminho contrário. Ele vai para Sucote. Sucote é um lugar, uma cidade organizada, uma cidade cananita, um povo não temente ao Senhor, um povo pagão, mas uma cidade
com todos os confortos de uma cidade grande. Uma escolha muito estranha nessa altura da vida de Jacó, mas é isso que ele faz. Mas ele deveria ter ido aqui para a região que ele prometeu a Deus que viria, ele voltaria para Betel. Ele chegou a levantar um altar aqui. Foi aqui que Deus apareceu para ele. Foi aqui que ele deveria, que teve aquela visão da escada, lembra? Da escada que vinha e anjos subiam e desciam. Aquele lugar que ele deveria voltar. Isso aqui futuramente seria unicamente Canaã. Ainda era uma região ocupada pelos cananitas, mas aqui é a terra da promessa. É aqui que ele deveria vir. Ele simplesmente ele não veio para Seir e se ocupou em ficar aqui em Sucote, na contramão do que devia. Ele sabia o que devia fazer, até por ordem do seu pai. O seu pai ordenou que ele fizesse isso. Lá no capítulo 31, verso 3, Deus ordenou que Jacó voltasse para a terra de seus pais e para a terra de seus familiares. Ele fez o contrário. Sucote estava numa posição diferente, contrária a Seir, mas ele fez o que não deveria fazer. Ele, mais uma vez, enganou. Embora o texto não diga nada para a gente, provavelmente o motivo de Jacó fazer isso é muito característico do nosso querido Jacó. Jacó não era muito de perder, não, financeiramente falando. E a região lá das montanhas de Seir era uma região montanhosa. O que acontece numa região montanhosa? Não tem pasto, não tem água, não tem recursos, não tem cidades próximas. Ele pensou com os canecos dele, né? Espera aí, meu irmão me deu beijo, me deu abraço, não vou ofender meu irmão, vou ficar por aqui, porque aqui eu estou nas beiras do Jordão, eu estou com o jaboque regando aqui os campos, estou com graminha verde para o meu pasto, estou com água para a minha família, estou com comida, estou perto de Sucote, uma cidade que tem tudo, posso ir ali num shopping, num posto de saúde, alguma coisa, tem tudo ali perto. Por que eu vou para Seir? Vou alimentar a minha família e o gado por aqui mesmo. Esse é o velho Jacó, dando o seu passinho para trás, depois de toda a segurança que Deus lhe proporcionou. Irmão, isso aqui me assusta, porque eu vejo demais a mim mesmo. É assustador como isso acontece. E mais angustiante ainda, irmãos, foi o tempo que Jacó passou em Sucote. Olha o que o texto diz. Jacó, todavia, foi para Sucote. Se você vai dar uma passadinha em Sucote, para fazer umas compras e depois descer para Seir, você constrói uma casa para si e abrigo para o seu gado. Você já virou morador de Sucote. Você foi para lá para se estabelecer. Você não foi de passagem. Ele foi morar em Sucote. E ficou lá muito tempo. Diná, quando saiu de Padã Arã, não tinha muito mais de 6, 7 anos. Aqui, muito provavelmente, ela já está em idade de casar. Já tem seguramente mais de 25 anos. E ela, com isso, acredito que pelo menos 12, 13 anos, no mínimo, Jacó já morou em Sucote. Vários anos, então, muitos anos se passaram entre aquele momento que Jacó disse, já estou indo atrás de você, Esaú. Vai indo que eu já estou indo. Do verso 14. Duro, né, irmãos? E Deus deu tanta segurança para Jacó. O que mais ele temia, Deus o livrou. Deus provou, olha, você podia ter preocupação comigo, seu desobediente, mas eu cuido de você e te ensino. Ainda livro você dos homens e abençoo a tua geração. Faz as coisas do meu jeito. Ele dá um passo tão bom para frente. E dá esse passo, depois de se sentir seguro, ele dá um passo tão terrível, deixando o seu coração vencê-lo. Esse passo tão terrível para trás. Mas não ficou no primeiro, não. Teve um segundo passo para trás, versos 18 a 20. Vamos lá. Tendo voltado de Padã Arã, Jacó chegou a salvo à cidade de Siquém, em Canaã, e acampou próximo da cidade. Por 100 peças de prata comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo onde tinha armado acampamento. Ali edificou um altar e ali chamou El Elohei Israel.
Irmãos, nós não temos a menor dica bíblica do motivo que fez com que Jacó saísse de Sucote para Siquém. Não tem nenhuma informação consistente bíblica para isso. Tudo que nós sabemos é que ele chegou a Siquém, aqui para você observar, é pertinho, não é tão longe. Sucote está aqui, Siquém está mais próximo do Jordão ainda, ou seja, terra mais farta, mais água, e água no deserto era um bem de luxo, quem tinha. Não é? E me parece que Siquém era uma cidade mais organizada, o filho de Amor, né, que é o nome da cidade. Siquém era o filho querido de Amor. Tudo povo pagão, povo cananita. E ali era uma cidade ainda mais desenvolvida, provavelmente, que Sucote. Vemos que, mais uma vez, ele compra uma propriedade, algo que lhe traria grandes problemas. E ele, para dar uma espiritualizada na situação, ainda levanta um altar em Siquém, ele sabe que tinha que ir para Betel. Ele levanta um altar em Siquém, olha como nós gostamos de espiritualizar nosso pecado, nos sentir seguros carnalmente. Jacó era campeão nesse negócio, né? A gente também, né? Como ele tenta se sentir seguro no seu pecado, ele vai e constrói um altar que ele chama de El Elohei Israel, poderoso é o Deus de Israel. Lembra que Jacó agora já é o Israel, Deus deu esse nome a ele, não é? Mas é é extremamente difícil adorar a Deus no lugar onde você não deveria estar. Então aquilo ali tudo é uma forçação, uma manipulação para ele se sentir espiritualmente confortável, porque ele devia estar lá com a mente acusando, eu tinha que ir para Betel e não fui. Busquei mais uma vez segurança com os meus braços, bênçãos da minha maneira, estou tentando forçar a barra aqui mais uma vez, mas vamos lá, poderoso é o Deus de Israel, vamos dar 3 aleluia, 3 pulinhos e vamos seguir a vida. Não é? E vem o terceiro passo, para trás. Verso 1 do capítulo 34, vamos ler primeiro os versos 1 ao 31. Certa vez Diná, filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela terra. Siquém, filho de Amor, o heveu, governador daquela região, viu-a, agarrou-a e a violentou. Mas o seu coração foi atraído por Diná, filha de Jacó. E ele amou a moça e falou-lhe com ternura. Por isso Siquém foi dizer a seu pai Amor, consiga-me aquela moça para que seja minha mulher. Quando Jacó soube que sua filha Diná tinha sido desonrada, seus filhos estavam no campo com os rebanhos, por isso esperou calado até que regressassem. Alguém lê para mim os versos 6 e 7, vamos de 2 em 2, até o verso 30, eu vou ler o 31, por favor. Então Amor, pai de Siquém, foi conversar com Jacó. Quando os filhos de Jacó voltaram do campo e souberam de tudo, ficaram profundamente entristecidos e irados, porque Siquém tinha cometido um ato vergonhoso em Israel ao deitar-se com a filha de Jacó, coisa que não se faz. Ok, muito obrigado. Alguém fique de pé então, que a gente vai lá atrás então, vai ficar mais fácil de ouvir ainda. Mas Amor lhe disse, meu filho Siquém apaixonou-se pela filha de vocês. Por favor, entregue-na a ele, para que seja mulher. Casem-se entre nós, deem-nos suas filhas e tomem para si as nossas. Ok, 10 e 11. Estabeleçam-se entre nós, a terra está aberta para vocês. Habitem-na, façam comércio nela e adquiram propriedade. Então Siquém disse ao pai e ao irmão de Diná, concedam-me, por favor, e eu lhes darei o que me pedirem. Quando quiserem o preço e um presente pela noite, e pagarei o que me pedirem. Tão somente me deem a moça por mulher. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai Amor, por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Obrigado. 14 e 15. Não podemos fazer isso. Pai, entregaremos nosso irmão ao homem e não seja circuncidado. Seria uma vergonha para nós. Daremos o nosso consentimento a vocês por uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os sexos masculinos. Ok. Só então lhe daremos as nossas filhas e poderemos casar-nos com as suas. Nós estabeleceremos entre
Obrigado. 20 e 21. Ok. Mas eles se consentirão em viver conosco, como um só povo, sob a jurisdição, e todos os nossos homens sejam circuncidados, como eles. Lembre-se que os seus rebanhos, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos. Aceitemos, então, a condição para que se estabeleça em nosso meio. Mataram ao fio da espada a dor dos seus filhos Siquém, tiraram de nada a casa de Siquém e partiram. Vieram então os outros filhos de Jacó, e passando pelos corpos, saquearam a cidade onde sua irmã tinha sido desonrada. Apoderaram-se das ovelhas, dos bois e dos jumentos, e de tudo que havia na cidade e no campo. Levaram as mulheres e as crianças e saquearam todos os bens, tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simão e a Levi: vocês me puseram em grande apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles juntarem suas forças e nos atacarem, eu e a minha família seremos destruídos. Mas eles responderam: está certo ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Muito bem, irmãos, estamos aqui diante do terceiro passo para trás do nosso Jacó. O verso 1 diz assim: certa vez Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para conhecer as mulheres daquela cidade. Irmão, se Jacó estivesse no cantinho dele, onde devia estar, lá na região de Seir, ou talvez já nas terras de Canaã, na região do seu pai, ele não teria as luzes da cidade para atrair Diná. Diná não teria interesse de ir ao shopping. Estaria muito longe. Estaria certamente ocupada com o que deveria ocupá-la na sua casa. Por quê? Porque não foi a primeira vez que Diná deu uma voltinha em Siquém. Já deve ter dado várias passeadas com as suas amigas ali, as irmãs, as colegas. Né? Vamos dar uma voltinha no shopping. Que é um adolescente jovem que nunca dá uma voltinha no shopping. Né? E nessas passeadas, ele certamente ali, o Siquém já havia visto Diná e teve todo tipo de atração sexual para com Diná e a tomou e a violentou, como diz no verso 2, o que não, acho que nem Siquém esperava, que ele se apaixonasse por Diná. Ele ficou encantado por Diná e ele pede a seu pai que providencie um jeito: pai, eu quero muito Diná como esposa, vai conversar com o pai dela, vamos tentar fazer uma negociação, eu quero muito que eles venham para cá, que fiquem entre nós, tenta negociar aí alguma coisa que possa haver de interesse econômico da parte do pai dela e tudo mais, eu quero tê-la como esposa. E houve toda uma negociação, muitos interesses aqui aconteceram nesse relato. Havia, sem dúvida alguma, a intenção, acredito que honesta, de Amor, pai de Siquém, de pagar um dote altíssimo por Diná, mas, obviamente, havia também interesse de que o gado, tudo que era de Jacó, seria também de Siquém e de Amor. Eles fariam uma fusão de interesses familiares e econômicos, tudo contra a vontade de Deus, porque essas nações jamais não deveria haver naquilo que Abraão ordenou a Isaac a Jacó, que não deveria haver esse tipo de convivência com os cananeus. E eles estavam exatamente fechando um acordo, selando um acordo familiar e comercial, de aliança,
E Jacó ali calado, porque vocês perceberam que ele calou a boca, e agora os irmãos que estão, os filhos que estão resolvendo tudo, irmãos de Diná, Jacó apagadão, caladão, não falou nada. Os filhos de Jacó, então, eles não quiseram o acordo, apesar de, aparentemente, o texto sugere que Jacó foi procurado e concordou, mas levantam-se os filhos de Jacó, não indignados por causa da quantidade de dinheiro ou coisas do tipo, mas eles simplesmente estavam com um ódio, uma ira muito grande, e diante desse apagão, dessa omissão que esses passos para trás causam, que essa segurança maldita, aquilo que deveria ser bênção, quando se torna maldição, a gente perde vista às leis de Deus, à vontade de Deus, à justiça de Deus, a acomodação, a apatia, nos leva a essa autoprovisão, essa segurança, essa autossegurança que nos inutiliza. Jacó está, neste momento, dando passos para trás. Ele simplesmente vê os filhos se levantarem, assumirem o comando das negociações, dizendo não, porque não, porque não. O pai fica calado. Eu creio que a situação de Jacó aqui é tão ruim quanto a dos filhos, mas os filhos herdaram do pai o que o pai tinha de pior, né, que é a capacidade de enganar, né, a capacidade terrível, e eles exigiram no versículo 15, manipulando aquilo que eles tinham conhecimento, de aqueles cananitas não eram circuncidados. Então eles sabiam que não deviam envolver-se com eles, mas aquele legalismo da pior espécie, estão lembrados? Pegaram a lei e disseram assim, olha, se todos vocês se circuncidarem, independente da moral da lei, da motivação da lei, que era um processo de santificação para adorar o Senhor dentre os judeus, ele pega o que foi conveniente a ele da lei, eles pegam e dizem, olha, se vocês todos se circuncidarem, todos da nação, toda a cidade, aí a gente faz negócio, senão, não tem negócio. Manipulação completa, mentira, usando recursos da lei para justificar desejos pessoais. Meus irmãos, o que me assusta nisso aqui, a gente larga o pau aqui nos filhos de Jacó, mas quantas vezes a gente pega a Bíblia e manipula o texto bíblico sem olhar para o seu contexto, só para favorecer nossos interesses, e muitas vezes interesses pecaminosos, só para nos justificar o nosso desejo de continuar pecando em alguma área. Quantas vezes nós fazemos isso absurdamente? Passos para trás em nossa vida cristã. Não está sendo diferente aqui, e eles fazem essa exigência para que todos eles sejam circuncidados, mas, na verdade, o que eles pretendiam mesmo era enganar os cananeus. O texto diz ali que falsamente eles propuseram esse esquema, porque eles sabiam muito bem o que era uma circuncisão, a pedra afiada. Ia deixar eles 3 dias, no mínimo, incapazes de sair de casa, incapazes de lutar, de resistir a um ataque. Tanto é que apenas 2 dos filhos, Levi e o... Cadê o outro? Levi e Simeão, com suas espadas, aniquilaram todos os homens da cidade. Na verdade, homens e mulheres, mataram todos e levaram os bens, porque eles não podiam se defender, porque todos estavam impedidos de guerrear. E em todo esse tempo, irmãos, Jacó calado. Por isso que eu disse, lá no começo da mensagem, quando damos passos para trás, quando não somos mais úteis espiritualmente, nós caímos no outro extremo, nós passamos a ser inúteis. Jacó foi o inútil apático aqui. Ele vendo tudo isso ficou calado, assistindo esse show de imoralidade, de todos os sentidos. Não vemos ele falar nada. Terceiro grande passo para trás, para mim, está aqui, nesse silêncio de Jacó, passivo, aceitando tudo isso que os filhos fizeram com o povo de Siquém. Por isso que eu digo que Jacó, em comparação aos seus filhos, é tão culpado quanto eles. Por isso que os passos para trás aqui são de Jacó. Os filhos são apenas o efeito colateral dos passos para trás de Jacó. Mas teve um momento que Jacó saiu da apatia. Sabe quando?
nos versos 30 e 31, quando se viu inseguro de novo. Abriu a boca, finalmente, Jacó para falar alguma coisa. Quando ele viu que a coisa podia pegar, aí para ele, né? Jacó disse: ó, Simeão e Levi, vocês me puseram em grande perigo, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus, dos ferezeus, os habitantes dessa terra. Então, quando a segurança acabou de novo, ele abriu a boca. Que coisa, irmãos. E não é porque Jacó é o pior dos crentes, não, viu, irmãos? É apenas porque ele é pecador que nem eu e você. Nós somos capazes de fazer coisas semelhantes. Algumas aplicações práticas para a gente. Jacó nunca esteve, irmãos, em toda a sua trajetória, em tanto perigo, quanto nos momentos que ele esteve seguro. Por incrível que pareça. E a razão disso é muito simples. Nós estamos muito inclinados a confiar em Deus, a obedecer o Senhor, quando nós estamos em grave perigo. Quando estamos em grandes situações de crise e insegurança. Aí a nossa única esperança está em Deus. Senhor, eu preciso de Ti. Aquelas orações cheias de clamor, de piedade, de contrição. Nós somos bons nisso. E não tem pecado nisso não, mas ao mesmo tempo é uma triste verdade essa ordem, como eu coloquei, dos fatos. Todos nós tendemos a afrouxar nossa diligência espiritual quando as coisas estão indo bem, irmãos. Quando não deveria ser assim, aí que nós deveríamos dar grande testemunho de que honramos o Deus que está nos abençoando com obediência. Honramos o Deus que está nos abençoando com santificação, com comprometimento com a sua obra, com perseverança naquilo que afirmamos que cremos. Mas, infelizmente, não é isso normalmente que acontece. Nós começamos a acreditar que podemos lidar nós mesmos com as coisas sem aquela dependência que tínhamos quando estávamos em grande crise. Começamos a assumir uma autossuficiência que eu costumo chamar, disse na minha casa muitas vezes para os meus filhos, cuidado com a independência burra. Parece uma expressão meio dura, mas é uma das coisas que nós mais praticamos na nossa vida espiritual. Quando estamos bem seguros, dando aquele passo firme na direção de Deus, se não vigiamos, entramos naquela apatia de achar que agora eu estou no controle. E eu chamo isso de independência burra. Porque não tem coisa melhor na vida do que Deus estar no controle da minha vida. Não tem coisa mais maravilhosa que nos dá mais estabilidade e confiança para continuar do que a convicção de que Deus está à frente da minha vida. Mas essa independência ignorante que nos faz abrir mão dos cuidados e da soberania de Deus é algo muito suicida espiritualmente. Aí vem a crise, aí vem a dor. O que acontece? A gente rapidamente volta a querer, quase exigir, que Deus esteja no controle. Essa não é a frase que a gente costuma dizer nas nossas crises, para nos sentir consolados. Deus está no controle. Parece que virou frase de efeito. Confissão positiva, uma coisa que deveria ser a nossa referência. As coisas estão indo bem pela graça de Deus, estou dando um passo seguro na direção do Senhor, mas por Deus estar no controle, eu preciso diligentemente, caminhar obedientemente, determinadamente, comprometidamente, com aquilo que eu já confessei que creio, e para poder testemunhar aquilo que eu digo que sou e que faço, porque Deus está no comando. Mas, infelizmente, a gente tem uma tendência de só chegar nesse momento quando tudo está doendo. Quando Jacó viu que Esaú não era mais uma ameaça, quando Jacó viu que Esaú não era mais perigo, o que ele fez? Buscou a segurança nos pastos verdes de Sucote, na aguinha boa do Jordão, e simplesmente deixou de lado, e aquela segurança das alianças com uma nação pagã. Jacó concordou com tudo aquilo, apesar de ter total conhecimento de que aquilo ali era completamente contra
a lei que Deus estabeleceu para ele. No que diz respeito a não fazer alianças com povos pagãos. E foi nessa época de aparente segurança que definitivamente Jacó fracassou. Ele foi absurdamente passivo. Mas eu quero abrir um parêntese aqui para dizer para os irmãos que essa coisa louca que nós vimos aqui dos filhos de Jacó tomarem a cidade, matarem todo aquele povo pagão ali, isso aconteceu debaixo de uma soberania muito grande de Deus. A morte dos cananitas ali, daquele povo de Sucote, melhor, de Siquém, foi trágica, mas necessária. Se isso não tivesse acontecido, não haveria nação de Israel. Todos haveriam se casado, se dado em casamento, dividido suas posses, Israel seria destruída, devastada. Incrível. Ao contrário do que a gente pode imaginar, a disposição dos cananeus ali de receber Jacó, eles queriam até admitir os credos, né, os credos de fé, né, as convicções de fé de Jacó, de sua família, de sua forma de vida. Isso teria contaminado completamente a nação de Israel e não haveria mais nação de Israel. Então, todo esse momento aqui foi algo, até essa calamidade foi totalmente permitida por Deus, preservando o seu próprio povo. É aí que nós olhamos, amor, como nós somos pequenos diante da soberania de Deus e enxergar aquilo que nós não vemos, em nos guardar aquilo que nós dizemos, que grande covardia foi, mas em tudo isso nós vemos uma provisão soberana de Deus. Enquanto Jacó não tomou nenhuma atitude em relação aos seus filhos, ao que seus filhos vinham fazendo, Deus tomou a atitude que tinha que ser tomada. E continua Deus agindo assim. A partir desse incidente aqui com a vida, ou na vida de Jacó, os israelitas dali em diante passaram a perceber as graves consequências que era o envolvimento com o povo cananita. Como Deus não queria, e havia necessidade que eles obedecessem àquilo que Deus já tinha estabelecido, lá no capítulo 34, versos 30 e 31, aqui de Gênesis também. Vamos finalizar com 3 princípios práticos, bem objetivos, desse momento trágico da vida de Jacó. O primeiro deles, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele está seguro quando ele obedece à palavra de Deus. Não tem outro caminho, irmãos. Não tem outro meio de segurança. Você dizer que é amigo do pastor, amigo do fulano de quem, como muitos gostam de se sentir seguros por causa de vínculos, de relacionamento. Segurança não está em nada que esteja, a nossa segurança, de fato, espiritual, não está em vínculo nenhum na horizontal aqui. A nossa segurança, definitivamente, ela está no comprometimento de temor e obediência à palavra do Senhor. Há muitos textos para justificar esta afirmação, mas eu vou citar Provérbios capítulo 1, versos 32 e 33. Vamos ler juntos? Pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. Mas quem me ouvir viverá em segurança, estará tranquilo, sem temer. O quem me ouvir aqui literalmente é quem me obedecer. Quem obedece à palavra do Senhor viverá em segurança, sim. Estará tranquilo não porque vão acabar os problemas, mas porque o Senhor vai nos guardar de todo mal. Promessa dele. Se tentar fazer qualquer outro tipo de arranjo, como Jacó fez, vamos nos dar muito mal e trazer consequências graves, tanto para nós como para aqueles que estão ao nosso redor. Então, a primeira questão bem objetiva e prática, o crente em Jesus está seguro quando ele obedece à palavra de Deus. A segunda situação bem objetiva e bem prática, segurança não é ausência de perigo. Muitos acreditam que estar seguro é não se arranhar, né? Segurança não é ausência de perigo, mas a confiança de que se estamos no Senhor, Ele estará conosco em qualquer situação. Irmão, nós precisamos crer nisso de verdade.
Temos mais uma sequência de textos para falar sobre isso, mas eu quero relembrar com você apenas um momento bem prático dessa questão de que segurança não é ausência de perigo, mas crer que realmente, se estamos no Senhor, o Senhor estará conosco em qualquer situação. Vocês estão lembrados dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que decidiram que não se curvariam ao Deus de Nabucodonosor, e a penalidade para isso seria ser lançado na fornalha, e assim aconteceu. Não imagino uma situação de maior perigo de morte, do que ser lançado numa fornalha em altíssimo grau, muito quente, e eles ali não entendiam. Foi chamado Nabucodonosor porque as coisas não aconteciam, eles olhavam a fornalha até com dificuldade, por causa do muito calor que vinha ali, e eles olhavam e viam ali 4 homens andando. O próprio anjo do Senhor o acompanhou ali. Então, definitivamente, segurança não é ausência de perigo, mas definitivamente precisamos dessa confiança de que, se estamos no Senhor, o Senhor estará conosco, mesmo dentro da fornalha. E eles saíram, quando retirados da fornalha, ilesos. Nada aconteceu, porque o Senhor estava com eles. Isso é segurança. Mas esses homens estavam com com o Senhor. Terceiro e última aplicação, bem objetiva e bem prática. Tempos de aparente segurança podem gerar a preocupante e danosa apatia espiritual. Irmãos, essas ocasiões são de grande perigo. Quando estamos tão seguros, está indo bem, está tudo bem no trabalho, estou com meu dinheirinho, família está legal, não tem ninguém doente, a igreja está legal, está tão gostoso na igreja, né? Irmãos, eu gosto muito de momentos legais, assim, confortáveis e seguros, mas geralmente são onde nós normalmente fracassamos. Geralmente onde damos passos para trás, igualzinho Jacó. Precisamos ficar atentos. E há um texto, tem muitos textos, depois eu queria que você anotasse, se você puder, 1 Coríntios 10, 12, e também 1 Pedro 5, 8. Vamos falar bem objetivamente sobre isso. Mas, em particular, eu quero ler este texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 3 a 6. Estão com lentinha de aumento aí, estão de binóculo para poder enxergar ali? Vamos ler juntos, quem conseguir? Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos. Está aqui, irmãos, a exortação aqui, ela está dentro de um contexto de expectativa da vinda do Senhor Jesus Cristo. A nossa prontidão para o encontro com o Senhor Jesus, e essa acomodação, essa apatia, o apóstolo Paulo lembra os Tessalonicenses de que eles não devem se acomodar, porque o povo já nem estavam querendo mais trabalhar e nem comer. Jesus ia voltar mesmo. Então estava todo mundo numa acomodação estranha. E Paulo os exorta para ficarem estranhos. Quando disserem paz e segurança, a destruição está por aí. Irmãos, como nós somos ruins de paz e segurança, que coisa estranha. Os perigos reais da nossa vida, aqueles perigos que de fato são capazes de nos derrubar em todos os sentidos, geralmente eles não são vistos pelo olho humano natural, não. Sabe por quê? Porque são perigos espirituais. Nós ficamos catando o demônio atrás das árvores, atrás de poste. Sai dessa. Temos um inimigo muito mais poderoso que catando o diabo atrás de poste do que no teu próprio coração, que é a máquina de produzir engano, capaz de te corromper completamente, já diz o profeta Jeremias. Perigos espirituais incluem, sabe o quê? Incredulidade, descrença daquilo que nós já confessamos que cremos. Um perigo grande
grande que no olho humano não fica tão aparente é a apatia, carnalidade. Carnalidade ainda aparece, né? Mas aquela que a gente consegue... Nós somos tão terríveis, o pecado é uma coisa tão maldita, irmãos, que a gente consegue acreditar. Conversava isso hoje com o Paulo Roberto. Como é que as pessoas conseguem, o pecado, não é que as pessoas não, eu também consigo, como é que o pecado nos convence de que nós podemos estar convictamente carnais na rua e convictamente espirituais na igreja? Já passou por isso? A gente crê tanto na mentira que a gente falou para a gente mesmo, criamos tanto uma estrutura de mentira ao nosso redor, que eu consigo ser totalmente carnal no trabalho, carnal na escola, mas quando eu visto a roupa de crente, põe um cabelinho de crente na igreja, eu sou uma belezinha. Eu acredito mesmo em tudo que eu digo que eu sou aqui na igreja. Então, sem dúvida alguma, um inimigo natural terrível, que não se vê com os olhos, é esse tipo de carnalidade. Descompromisso, complacência com o pecado, sem dúvida alguma, perigos reais, que não são vistos com olhos naturais, mas são capazes de nos matar. Irmãos, as provações da vida que nós passamos, elas não são permitidas por Deus para a nossa destruição, não, como muitos acabam muitas vezes pensando. Ah, Deus está me provando, quase dizendo, Deus, tu é ruim mesmo, hein? A gente acaba em alguns momentos quase dizendo isso, né? Meus irmãos, as provações de Deus são para a nossa proteção. Porque quando eu sou provado, eu percebo onde eu ainda estou sendo reprovado. Quando eu sou provado, eu percebo aquilo que eu estou crescendo, mas também percebo aonde eu estou ainda fracassando. Então a provação que vem do Senhor vem com todo o carinho e o amor de um Deus justo e santo, que quer nos corrigir, que quer nos restaurar. Quando nos disciplina, é proteção do Senhor, não é punição. A punição foi sobre Jesus, quando foi para a cruz morrer pelo nosso pecado. As provações do Senhor nos levam para perto dele. As provações que vêm do Senhor são aqueles momentos onde nós sentimos aquela situação de insegurança, mas que ficamos acolhidos nos braços do Senhor e então nos sentimos seguros. Isso é provisão de Deus, isso é cuidado, isso é amor de Deus no nosso dia a dia. Eu creio que muitos crentes desejam viver um tipo de vida com Deus que dá passos para frente. Não é assim, irmãos? Nós não queremos isso? Dar passos para frente. É normal, eu creio que é isso que Deus quer para nós, e é isso que nós queremos também. Mas a maneira bem objetiva, não tem nenhuma descoberta teológica nova aqui não. É tudo bem objetivo, coisa que a gente fala tão insistentemente, estamos vendo apenas na vida prática de Jacó e na nossa, como isso funciona e como não funciona. O que fazer então para não dar apenas um passo para frente, talvez muitos para trás, mas para dar um segundo passo para frente, para dar um terceiro, e ainda assim continuar dando passos na direção do Senhor, de uma vida que Deus tenha prazer, e nós também prazer no Senhor, confiar e obedecer. Confiar no Senhor e obedecê-lo definitivamente. Irmãos, que coisa cansativa é viver dando passos para trás. Que coisa frustrante é você agora sair daqui, talvez, cheio de alegria. Agora eu vou. Agora, entendi, pastor. Agora eu vou, não vou dar com a apatia. Aí chega amanhã, você não lê a tua Bíblia, você não tem o teu tempo devocional, acha que está muito cansado para vir reunião de oração, mas não está cansado para ver televisão até 1h da manhã, acha que está muito cansado para estar envolvido na reunião dos homens, reunião das mulheres, mas não está cansado para fazer uma série de outras coisas. O que isso vai gerando? A estrutura dos passos para trás. Não é que isso seja um passo para trás, mas isso é a apatia, que é a estrutura dos passos para trás. Nós saímos daqui convictos agora, dando um passo para frente. Senhor, entendi. Confiança e obediência é a maneira, é o jeito de Deus de darmos passos confiantes, seguros para frente. Aí a gente começa a vacilar no básico. Nos julgamos seguros. Agora tá bom, agora eu tô campeão, já sei tudo agora.
Irmãos, a confiança no Senhor é que nos leva à obediência à vontade dEle. Confiar que Ele é Deus e que cumpre as suas promessas. E obedecer à palavra de Deus naturalmente nos conduz a confiar. A obediência nos conduz à confiança. E a confiança nos leva a obedecer à palavra do Senhor, aquele que provê as nossas necessidades, nos supre em nossas calamidades e nos capacita a andar seguros para frente. Amém? Precisamos lembrar disso, que cada um de nós possamos estar dispostos mesmo a não nos conformar com um passo para frente e 3 para trás, mas estarmos dando juntos, em nome de Jesus, passos seguros, confiando e obedecendo o Senhor e a sua palavra, não nos conformando, não permitindo a apatia, atentos a esses perigos que os olhos não veem, a continuar dando passos firmes, convictos, passos para frente, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Peço perdão pelo horário. Hoje eu sabia que a coisa ia esticar um pouco. Que o Senhor renove tuas forças e te capacite a guardar os princípios bíblicos que nós vimos aqui nesta noite. Oremos. Santo e amado Deus, eu te agradeço muitíssimo por esta tarde e noite que o Senhor nos deu. Te agradeço, Pai querido, pela tua provisão para as nossas vidas. Carinho teu em nos ensinar a andar, a dar passos para frente. O carinho teu em nos fazer perceber que também o Senhor vê os passos que damos para trás e nos permite, ó Pai, agora refletir, avaliar o que fazer para pararmos com isso. Que coisa desgastante, frustrante é vivermos de passos para frente, talvez muitos para trás. Como isso é frustrante. Ó Pai querido, que saímos daqui totalmente capacitados, renovados, convencidos pelo Senhor de que dependentes do Senhor em tudo. Ainda que a segurança gostosa da tua presença nos cerque a cada momento, a cada dia, nós continuamos precisando do Senhor. Não haverá momento onde nós não precisaremos mais de Ti e da Tua provisão. Tira de nós essa coisa estranha, dessa autossuficiência burra, dessa independência estúpida. Ó Deus querido, ajuda-nos a entender que nós somos completamente carentes de Ti. E viver assim, ó Deus, caminhando firmemente na direção do céu, dando passos, ó Pai, na direção do amadurecimento, do crescimento pessoal, espiritual. E esse processo só vai acabar quando estivermos para sempre com o Senhor no céu. Ajuda-nos, ó Deus, a viver assim. Que esses perigos, ó Pai, esses terríveis perigos, ó Pai, não é a bala perdida, não é o carro que pode nos atropelar. Isso é perigoso sim, ó Pai, mas nada é mais perigoso do que aquilo que pode roubar a nossa alegria de uma vida plena contigo. E esses perigos, ó Pai, nós não vemos com os olhos. Eles são espirituais e são muito mais comuns do que gostaríamos. Tem misericórdia, nos liberta da acomodação, nos livra, ó Deus, da apatia, das carnalidades, da mentira que nós mesmos falamos para nós e nos convencemos, ó Pai, de que são verdades que satisfazem, mas continuam sendo mentiras e nos afastam do Senhor. Nos livra da carnalidade, Pai. Assim eu te peço, muito agradecido pela Tua palavra, pela vida de cada